Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então a gente vai continuar a nossa sessão número 2 do livro Vygotsky, Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. Na nossa aula anterior, nós vimos o exemplo de sociedade, de cultura, e nós vimos também, foi relatado também o relato de um pesquisador que ele fez uma pesquisa com um grupo de camponeses que viviam no meio do nada, não é? E hoje vocês estão vendo aí essa imagem diferente das nossas outras videoaulas. Vocês estão vendo aí essas 7 figuras, porque ela vai fazer parte hoje da nossa aula. Porque hoje nós vamos falar de percepção. Percepção é outra função cognitiva do nosso cérebro. Então vamos à leitura? Lembre-se, percepção é outra função cognitiva do nosso cérebro. Eu vou continuar a leitura. Uma mudança básica nas categorias perspectivas que ocorreu em todas as nossas observações foi encontrada na maneira pela qual os sujeitos de nossos diferentes grupos nomeavam e agrupavam estímulos geométricos, tais como aqueles mostrados na figura a seguir, os quais foram enumerados para facilitar sua identificação. Então, essas 3 figuras que estão aparecendo na sua tela foi colocado, para saber como cada pessoa via, como cada pessoa ela percebia. Eu me lembro que na nossa aula anterior eu falei que antes da gente tratar alguém ou antes da gente fizer algum tipo de terapia, a gente precisa conhecer a pessoa. Por quê? Por que a gente precisa conhecer a pessoa? Porque às vezes o que uma coisa significa pra gente, significa de uma forma completamente diferente para outra pessoa. Sabe por quê? Por causa da percepção, pessoal. Percepção. A minha percepção não é a mesma que a sua percepção. Então é por isso que é muito importante a gente se adequar a cada tipo de pessoa, porque cada pessoa tem uma percepção diferente. E é por isso também que existem aqueles testes de imagens com aquelas pessoas que estão presas, para saber se é psicopata ou não. Mas vamos voltar aqui para nossa aulinha. Então vocês estão vendo aí 7 figuras. Uma lista típica de nomes dados por mulheres analfabetas vivendo em Vilas Formosas foi a seguinte. Ou seja, pessoal, essas 7 figuras foi mostrada por algumas mulheres analfabetas que viviam naquelas vilas que a gente já comentou no nosso estudo anterior. Então aí o pesquisador mostrou a figura, e pediu para que ela descrevesse a figura. Aí a primeira figura, a mulher falou que era um prato. A segunda figura, ela falou que era uma tenda. A terceira figura, ela falou que era um bracelete. A quarta figura, ela falou que era contas de vidro. Eu não sei o que é isso, mas ela falou que era contas de vidro. A 5, ela falou que era um espelho. A 6, ela falou que era um relógio. E a 7, ela falou que era um paneleiro. Então, à medida que os sujeitos tinham mais experiência com alfabetização ou técnicas organizadas de agricultura coletiva, predominavam os nomes geométricos abstratos, e as mulheres que estavam em escolas para treinamentos de professores usavam exclusivamente esses nomes. Essa diferença na forma de nomear era acompanhada por uma diferença nítida nas figuras, que eram classificadas como as mesmas ou semelhantes entre si. Para os camponeses mais tradicionais, a semelhança concreta era o modo dominante de agrupamento.
Assim, eram considerados semelhantes porque ambos eram armações de janela. Eram relógios, né? Então eram relógios. Mas a figura... Peraí, gente, deixa eu traduzir aqui para vocês. Bom, então, para os camponeses mais tradicionais, a semelhança concreta era o modo dominante de agrupamento. Assim, eram considerados semelhantes porque ambos eram armações de janela, né? Armações de janela. A figura 3, a figura 1 e a figura 5 não se assemelhavam de forma alguma. Estavam particularmente interessados no fato de nossos sujeitos rejeitarem essas sugestões de pares como eram semelhantes. Essas figuras são bastante parecidas com o tipo de estímulos que os nossos colegas de gestor usaram para demonstrar aquilo que consideravam as leis universais de percepção. Então esse teste é interessante, porque se a gente for perguntar, pode ser que um grande número de pessoas diga que essas formas geométricas realmente se pareçam, né? Ou com relógio, né? Ou como uma janela, como ela falou, mas outras pessoas ela pode ter uma percepção completamente diferente. Então, é esse espírito que o livro está querendo passar para a gente. Percepção de mundo, cada um tem uma. Eu vejo o mundo de uma forma, a minha mãe vê o mundo de outra forma, a sua mãe vê o mundo de outra forma, cada um vê o mundo de uma forma. Então, a percepção é diferente, né? Às vezes você está lá no consultório com um cliente e o cliente conta uma história, né? Eu me separei do meu marido, não sei como lidar. Mas aí você fala, bola pra frente, né? Você dá esse conselho. Mas aí o cliente fala, poxa, mas como? Ou seja, o psicólogo tem essa percepção bola pra frente. O psicólogo ele consegue dar a bola pra frente. Essa é a percepção do psicólogo para resolver o problema. Mas o psicólogo agiu de muita má fé porque ele tem que entender qual é a dor que o cliente está sentindo para entender a percepção do cliente diante do problema em que ele está enfrentando e diante do problema que o cliente está enfrentando, dessa forma encontrar uma solução. Compreenderam? Percepção, função cognitiva que todo ser humano tem. Ok, pessoal? Então vamos continuar. Em seus experimentos, nos quais em geral foram usados sujeitos educados, descobriram que essas figuras eram normalmente agrupadas juntas porque eram ambas representativas da classe abstrata dos círculos. Esses sujeitos ignoraram o traço individual de cada uma das figuras, isolaram o traço principal da classe geométrica e tomaram uma decisão nessa base. Mas quando perguntamos a camponeses se essas figuras eram semelhantes, eles responderam que não. Eles percebiam as figuras como similares aos objetos de seu ambiente e as classificavam de acordo com essa percepção. Não, abre aspas, não. Eles não podem ser semelhantes, disse um camponês, porque a primeira é uma moeda e a segunda uma lua. Sem dúvida, sujeitos com pouca instrução classificaram esses estímulos com base em sua configuração geral, mas já não podiam atribuir este modo de classificação a qualquer lei universal de percepção. Ou seja, pessoal, a gente entrou num ponto aqui. Por exemplo, quando a gente pergunta para uma criança, por exemplo, uma criança ela não tem o seu desenvolvimento cognitivo muito avançado.
Por exemplo, se a gente perguntar para uma criança, se uma casa, a gente fala assim, olha, digamos aí, vou falar o nome da minha sobrinha, Melissa. Fala assim, Melissa, essa é uma casa e a casa do vizinho é outra casa. Tem alguma diferença? Bom, provavelmente ela vai falar assim, não, as duas são casas. Então provavelmente, essa percepção aqui que está passando para a gente no livro é a mesma percepção do desenvolvimento cognitivo de uma criança, né? Para eles, as figuras não podiam ser iguais porque cada uma refletia algo do cotidiano. Por exemplo, uma parecia uma moeda, outra parecia uma lua, outra parecia um espelho. Então eles vinculavam essas figuras a objetos cotidianos. Agora, se for uma pessoa com um desenvolvimento cognitivo, é claro, ele vai pensar. Existe, né? Existe algo que seja igual, né? Existe uma semelhança entre esses objetos. Eles são diferentes, mas semelhantes, não é? Esse tipo de percepção por categorias reflete formas de classificação de objetos historicamente desenvolvidos e transmitidas. Sujeitos com um nível maior de educação podem classificar tais estímulos com base em uma única propriedade ideal, ou seja, é aquilo e acabou, é um ideal. Parece uma moeda, é uma moeda. Parece uma lua, é uma lua. Né? Ou seja, é algo rígido. Por quê? O desenvolvimento cognitivo da percepção não está completamente desenvolvido. Né? Não está completamente desenvolvido, né? Os detalhes. Então, mas isto não é uma realização natural e inevitável da mente humana. O homem pode perceber 3 milhões de matizes diferentes, mas há apenas 16 a 20 nomes por cores. Será que isso significa que a percepção e a classificação dos matizes variam com os nomes das diferentes cores? Ou melhor, será que a linguagem e as atitudes práticas em face das diferentes cores provocam mudanças na maneira pela qual as pessoas as percebem? Vocês entenderam o que o autor quis passar? O autor quis dizer que existe mais de 3 milhões de cores, né? Só que nós conseguimos dar nome a apenas 16 a 20 nomes de cores. Porém, nós vemos esses 3 milhões de cores. Então, ele quis dizer assim, será que pelo fato da gente não conseguir dar nome a essas 3 milhões de cores, será que isso nos impede de ver as cores? Não. Ou melhor, aí ele continua, será que a linguagem e as atitudes práticas em face das diferentes cores provocam mudança na maneira pela qual as pessoas as percebem? Estudamos a percepção e a classificação das cores de vários grupos em nossa população de sujeitos e obtivemos resultados análogos àqueles obtidos em nossos estudos sobre a percepção das figuras geométricas. Pedimos aos sujeitos de nossos grupos básicos que nomeassem e classificassem meadas de lãs coloridas. Os sujeitos que não tinham recebido qualquer educação, especialmente as mulheres, muitas das quais eram excelentes tecelãs, usavam muito poucos nomes de tipos de cores. Elas rotulavam as peças coloridas de lãs pelos nomes de objetos de seu ambiente e que possuíam cor semelhante. Por exemplo, chamavam os vários matizes de verde
pelos nomes de diferentes plantas. Cor de grama na primavera. Cor de folhas de amora no verão. Cor das peras novas. Quando se pediu a esses sujeitos para agruparem diferentes barbantes que possuíam cores semelhantes, muitos se recusavam taxativamente, afirmando que cada barbante era diferente. Outros ordenaram em uma série contínua de cores, seguindo uma sequência de saturação de matizes. Esse padrão de respostas dadas a meadas individuais de lã, partindo de uma base particularizada, dominada visualmente, desapareceu em nossos outros grupos experimentais, cujas respostas eram dominadas pelos nomes de cores por tipos e que facilmente classificavam juntas as cores semelhantes. Nossa série de estudos seguintes pesquisava a maneira pela qual as pessoas classificavam e faziam generalizações acerca dos objetos em seu mundo cotidiano. Ao contrário de um conjunto de fios de lã de diferentes cores ou de figuras geométricas de duas dimensões, os objetos em nossa vida diária raramente são classificados com base em algum atributo físico comum. Preferencialmente, podem ser classificados de várias maneiras, e é na natureza dessa verdade que estávamos interessados. Com base em sua pesquisa sobre o desenvolvimento, Vygotsky fez diversas distinções entre os tipos de categorias que as crianças usam em diferentes idades. Durante os primeiros estágios do desenvolvimento infantil, as palavras não são um fator de organização na maneira pela qual a criança classifica sua experiência. Não dispondo de um princípio lógico para agrupar os objetos, a criança pequena percebe cada objeto isoladamente. Durante o estágio seguinte de classificação, a criança começa a comparar o objeto com base em um único atributo físico, tal como cor, forma ou tamanho. Mas ao fazer essas comparações, a criança rapidamente perde de vista o atributo que originalmente havia destacado como base para a seleção de objetos e o substitui por outros. Então é por isso que a gente vê que os brinquedos das crianças são muito coloridos, né? Aqueles objetos, principalmente os brinquedos educativos, que possuem quadrados, retângulos, né? Quem tem filho sabe, né? Que tipo de brinquedos eu estou falando. Então, não dispondo de um princípio lógico para agrupar os objetos, a criança pequena percebe cada objeto isoladamente. Ou seja, a gente já falou sobre isso, né? Lembra que eu falei da mediação, né? Não é mediado, é um pensamento. A criança ela vai começar a ter um pensamento abstrato. Ela vê um objeto como foi dado no nosso início. Por exemplo, ela vê um trenó. Tá, é um trenó. Só que aí o pensamento, com o tempo, ela vai vincular esse trenó a um cavalo. Esse é o pensamento abstrato. Ela vê, vincula. Compreenderam? Então, durante o estágio seguinte de classificação, a criança começa a comparar objetos com base em um único atributo físico, tal como cor, forma ou tamanho. Mas ao fazer essas comparações, a criança rapidamente perde de vista o atributo que originalmente havia destacado como base para a seleção de objetos e o substitui por outro. Em consequência, frequentemente reúne em grupos ou cadeia de objetos que não refletem um conceito unificado. A estrutura lógica de tais agrupamentos, de fato, sugere frequentemente uma família na qual um indivíduo é incluído como filho de uma figura central, uma segunda como esposa e assim por diante. Esse tipo de estrutura de grupo pode ser destacado quando os objetos são incorporados em uma situação geral, da qual cada um participa em uma base individual. Um exemplo de tal agrupamento seria uma refeição na qual a cadeira é usada para sentar-se à mesa, uma toalha é usada para cobrir a mesa, uma faca para cortar o pão,
um prato para receber o pão e assim por diante. Esta maneira de agrupar os objetos não se baseia em uma palavra que permita às pessoas isolar um atributo comum e denotar uma categoria que logicamente subordine todos os objetos. O fator determinante na classificação de objetos em situações desse tipo é chamado de percepção gráfica funcional, ou recordações das relações da vida real entre objetos. Aí você fala, mas Jean, recordação, percepção, sim, faz parte. Gente, funções cognitivas, uma depende da outra. Percepção, tudo isso que eu li para vocês são percepções. Ali falou da criança pequena, quando a criança nasce, ela vê um objeto, ela percebe aquele objeto, ela guarda na cabeça aquele objeto, seja por uma característica marcante, como uma cor, um formato. Aí com o tempo, ela vai evoluindo, ela vai começando a ligar esse objeto a outros objetos, como eu dei no início do vídeo. Por exemplo, ela liga a cadeira à mesa, depois ela liga a mesa ao prato. Essa é a percepção, gente, essa é a percepção. Essa é a percepção que todos nós temos. Inclusive nós aprendendo isso, inclusive nós aprendendo sobre percepção, nós podemos ter o controle sobre a nossa própria percepção de mundo. Será que a nossa percepção de mundo está sendo legal? Está fazendo bem? Não é? A gente tem que ser verdadeiro conosco mesmo. A gente tem que se tratar com muita compaixão e nos fazer essa pergunta: será que a nossa percepção sobre algo tá legal? Será que eu não tenho que mudar? Não é? Então é algo muito legal, gente. É muito legal que a gente está estudando. Então Vygotsky descobriu que agrupar objetos de acordo com suas relações em situações reais é típico das antigas pré-escolas e escolas elementares. Quando as crianças chegam à adolescência, generalizam mais com base em suas impressões imediatas. Ao invés disso, classificam isolando certos atributos diferentes dos objetos. Cada objeto é posto em uma categoria específica por uma relação com um conceito abstrato. Após estabelecer um sistema para incluir diversos objetos em uma única categoria, os adolescentes desenvolvem um esquema conceitual e hierárquico que expressa um grau de comunidade cada vez maior. Por exemplo, uma rosa é uma flor é uma planta é parte do mundo orgânico. Uma vez tendo a pessoa passado para esse modo de pensar, ela se concentra primeiramente nas relações de classe entre os objetos e não na maneira concreta pela qual eles interagem em situações reais. Então, essa forma como os adolescentes pensam é a forma como eles pensarão no futuro quando se tornarem adultos, não é? Então, é do ser humano ligar uma coisa a outra. Percepção, o ser humano vai ligando uma coisa a outra. E é aí, né, que às vezes chega uma pessoa com um problema, vai ligando uma coisa a outra e às vezes não tem nada a ver, mas liga. Mas sabe por que não tem nada a ver? Porque o porquê está na cabeça da pessoa. A pessoa não disse, mas está na cabeça dela. O porquê dela está ligando uma coisa que quando a gente está ouvindo não tem nada a ver. E aí que a gente tem que entender o que é que a gente não está entendendo, não é? É fácil compreender que as leis psicológicas que governam esse pensamento taxonômico diferem integralmente do processo em ação em que uma pessoa está generalizando com base na experiência concreta. O pensamento classificatório não é apenas um reflexo da experiência individual, mas uma experiência partilhada
que a sociedade pode comunicar através de seu sistema linguístico. Ou seja, entramos na linguagem. Essa confiança em critérios difundidos na sociedade transforma os processos de pensamento gráfico funcional em um esquema de operações semânticos e lógicos, no qual as palavras tornam-se o instrumento principal da abstração e da generalização. Ou seja, na nossa cabeça, a percepção que a gente tem, a percepção subjetiva na nossa cabeça, ela é abstrata, né? E quando ele fala aqui em generalização, quer dizer que a gente... Generalização, gente, como que eu posso explicar para você quando ele fala da generalização? Por que generalização? Porque eu falo assim, é uma bola. É uma bola. Eu estou generalizando, é uma bola. É difícil entender, mas é uma bola. Eu não vou falar, é uma esfera redonda que não possui cantos, tem ar dentro, entendeu? Eu falo que é uma bola e acabou. E se botar outra bola do lado, eu falo que é uma bola também. Então isso é generalizar. As nossas percepções são generalizantes. Se eu falo de um celular, aí eu pergunto, você tem celular? Aí a outra pessoa fala, tenho. Eu falo assim, que legal. Mas aí que tá, é celular. Mas a marca é diferente, mas é um celular. É generalizado. As nossas percepções são generalizadas. Não é? Inclusive, gente, me fez lembrar, eu citei o filme A Bela e a Fera no nosso vídeo anterior. E quando aqui diz que as palavras elas se tornam um instrumento principal da abstração, né? Porque na nossa mente as nossas lembranças são imagens abstratas, não é? A gente ainda não sabe como isso acontece, mas quando a gente lembra de algo, aquilo nada mais é do que uma imagem abstrata que está gravada na nossa cabeça através de uma função cognitiva chamada memória. É através dessa função cognitiva chamada memória que a gente tem essa imagem abstrata da lembrança. Isso me fez lembrar de uma música da Bela e a Fera, que é assim, ó. Guardo uma foto na minha mente, é somente o que sobrou. O amor vive dentro de mim, sempre viverá. Se vocês perceberam, guardo uma foto na minha mente, ou seja, essa pessoa guarda uma recordação. Essa pessoa ela guarda uma recordação tirada da memória, que é abstrato, e essa memória abstrata, ela sai do pensamento. Quando a gente puxa da memória essa lembrança, ela vem para nossa cabeça em forma abstrata, e é aí que o pensamento entra em ação, porque aí a gente vendo essa imagem abstrata na nossa cabeça, surge outra função cognitiva que é o pensamento. Então, uma função cognitiva, ela tem ligação com outra função cognitiva. Eu sei, gente, é meio difícil compreender, mas calma. Ainda tem muitos livros que eu vou ler e vocês vão entender. Uma vez que toda atividade é inicialmente fixada nas operações gráficas e práticas, acreditamos que o desenvolvimento do pensamento conceitual taxonômico articula-se com as operações teóricas que uma criança aprende a executar na escola. Se o desenvolvimento do pensamento taxonômico depende da escolaridade formal, nós, então, esperaríamos ver formas taxonômicas de abstração e generalização,
apenas naqueles sujeitos e esperaríamos ver formas taxonômicas de abstração e generalização apenas naqueles sujeitos adultos que estiveram expostos a algum tipo de escolaridade formal, uma vez que grande parte dos sujeitos de nossas pesquisas não tinham frequentado a escola ou o fizeram durante um curto período. Estávamos curiosos quanto ao princípio que aplicariam para agrupar objetos encontrados em sua vida diária. Quase todos os sujeitos ouviram com atenção as instruções e puseram-se a trabalhar impacientemente. Todavia, com frequência, mesmo no começo, em vez de tentar selecionar objetos semelhantes, eles continuavam escolhendo objetos que fossem apropriados a um fim específico. Em outras palavras, rejeitavam a tarefa teórica e a substituíam por outra. Ou seja, é como se eles não usassem inteligência, é como se eles usassem a percepção, simplesmente a percepção. Ah, é uma bola? Ah, tá, então se parece com a Lua. Ao invés de usar a função teórica. Ah, é uma bola? Ah, então é um círculo. Então, em outras palavras, rejeitavam a tarefa teórica e a substituíam por outra, a prática, né? Ou seja, eles têm as funções cognitivas, só que não desenvolvidas, né? Como Vygotsky disse que precisamos desenvolver as nossas habilidades cognitivas para desenvolver a aprendizagem, né? E a gente desenvolve as funções cognitivas, que é a aprendizagem, segundo Vygotsky, principalmente através da linguagem. A linguagem é a principal forma da gente desenvolver as nossas capacidades cognitivas, né? Até porque sem linguagem não tem como a gente desenvolver inteligência, né? Então tem sentido sim. Então essa tendência tornou-se aparente logo no começo de nosso trabalho experimental, quando os sujeitos começaram a avaliar objetos isolados e a nomear sua função individual. Por exemplo, este era necessário para realizar tais e tais trabalhos, e aquele para outro, diferente. Eles não viam necessidade de comparar e agrupar todos os objetos e de enquadrá-los em diferentes classes. Mais tarde, nas sessões experimentais, como resultado de nossa discussão e das várias perguntas feitas, muitos de nossos sujeitos superavam essa tendência. Mesmo assim, todavia, eles tendiam a lidar com a tarefa como um trabalho prático de agrupar os objetos de acordo com seu papel em uma situação particular. Em vez de encará-la como uma operação de classificar os objetos de acordo com um atributo comum, como resultado, cada sujeito agrupava os objetos de uma maneira idiosincrática, dependendo da situação gráfica particular que ele tinha em mente. Os grupos concretos que nossos sujeitos criaram com base nesse pensamento de situação eram extremamente resistentes à mudança. Quando tentávamos sugerir outra maneira de agrupar os objetos baseadas em princípios simples, geralmente rejeitavam-na, insistindo em que tal arranjo não refletia as relações intrinsecas entre os objetos e que uma pessoa que adotava tal agrupamento era estúpida. Apenas em raras ocasiões admitiam a possibilidade de empregar tal meio de classificação, mas mesmo assim faziam-no com relutância, convencidos de que isso não era importante. Por quê? A percepção deles era aquela, entendeu? Eles não entendiam outro tipo de percepção. Às vezes você tentava explicar para ele de uma outra forma que o azul pode ser azul marinho,
E para eles, a única percepção que eles tinham é que o azul é o azul, que não existe azul marinho, entendeu? É como se eu falasse para uma pessoa, ó, existe o azul claro, existe o azul escuro, existe o azul marinho. Só que a pessoa fala assim, não vejo diferença, para mim é tudo azul. Só esse é mais claro e esse é mais escuro. Então essa é a percepção da pessoa e é esse mesmo exemplo que foi dado aqui no livro, né? Então, né, em raras ocasiões, eles aceitavam o conselho do pesquisador, né? E eles faziam isso com relutância, convencidos de que isso não era importante. Só a classificação baseada na experiência prática parecia-lhes importante ou apropriada. O exemplo seguinte ilustra o tipo de raciocínio que encontramos. Então, pessoal, eu vou ler aqui, né, um trecho de um livro, né, que foi colocado aqui. Prestem muita atenção para vocês entenderem, né, o que a gente está discutindo aqui no livro, tá? Percepção, não se esqueçam. Função, nós estamos discutindo a percepção humana. Percepção humana faz parte das funções cognitivas de um ser humano. Então eu vou começar a ler a parte do livro que colocaram aqui. A Hackmet, um camponês analfabeto de 13 anos, proveniente de um distrito distante, foram mostrados desenhos de um martelo, de uma serra, de uma tora e de uma machadinha. São todos iguais, disse ele. Acho que todos eles devem estar aqui. Veja, se você vai serrar, você precisa de uma serra. Se você tiver de partir alguma coisa, você precisa de um machado. Portanto, todos eles são necessários aqui. Tentamos explicar a tarefa para ele dizendo: veja, você tem aqui 3 adultos e uma criança. Ora, é claro que a criança não pertence a esse grupo. Hakma respondeu: mas o menino deve ficar com os outros. Todos os 3 estão trabalhando. E se eles tiverem de ficar correndo para pegar coisas, nunca terminarão o trabalho. Eles precisam da ajuda da criança. Mas o menino pode fazer isso por eles. O menino aprenderá, e isto será melhor, pois então todos serão capazes de trabalhar juntos. Veja, disse os pesquisadores, você tem aqui 3 rodas e um par de alicates. Certamente os alicates e as rodas não são semelhantes de nenhuma forma. Ou são? Não. Eles se ajustam uns aos outros. Sei que os alicates não se parecem com as rodas, mas você precisará deles se tiver de consertar alguma coisa nas rodas. Mas você pode usar uma palavra para as rodas que você não pode usar para os alicates, não é verdade? Sim, eu sei disso. Mas você precisa ter os alicates. Você pode suspender ferro com eles, e é pesado, você sabe. De qualquer forma, você concorda que não se pode usar a mesma palavra para ambos, roda e alicate? Aí Hakma respondeu: é claro que não. Bom, então aqui ele entendeu, né, que não pode ser usado a mesma palavra para roda e alicate, porque Hakma, ele tinha a percepção de que o alicate lhe servia para a roda, mas que o alicate e a roda não eram o mesmo objeto. Aí aqui continua. Voltamos ao grupo original, que incluía o martelo, a serra, a tora e a machadinha. Aí o pesquisador pergunta: quais destes você chama por uma só palavra? Hakma disse: como assim?
Se você chamar os 3 de martelo, isso não será correto. Mas um homem pegou 3 coisas: o maneio, a serra e a machadinha, e disse que eles eram semelhantes. Pessoal, desculpe, tinha alguém me ligando. Eu vou botar aqui no modo avião. Perdão. Me desculpe. Vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. Um serrote, um martelo e uma machadinha devem trabalhar juntos, mas a tora também deve estar ali. Por que você acha que ele pegou essas 3 coisas e não a tora? Provavelmente ele tem um monte de lenha, mas se ele ficar sem lenha não poderá fazer nada. Pessoal, peraí que eu já perdi o raciocínio por causa da ligação. Eu vou começar de novo aqui de onde eu parei. Aí, né, ele pega e fala assim: voltamos ao grupo original que incluía o martelo, a serra e a tora, e a machadinha. Quais desses você chama por uma só palavra? Perguntou o pesquisador. Aí, Makima falou: como assim? Se você chamar os 3 de martelo, isso não será correto. Aí o pesquisador diz: mas um homem pegou 3 coisas, o maneio, a serra e a machadinha, e disse que eles eram semelhantes. Um serrote, um martelo e uma machadinha devem trabalhar juntos, mas a tora também deve estar aí. Por que você acha que ele pegou essas 3 coisas e não a tora? Aí Makima responde: provavelmente ele tem um monte de lenha, mas se ele ficar sem lenha não poderá fazer nada. É verdade, mas o martelo, uma serra, uma machadinha são todos eles ferramentas? Aí Makima responde: sim, mas mesmo com as ferramentas, ainda precisamos de madeira, pois de outra forma não podemos construir nada. As ferramentas não valerão de nada. Em seguida, mostraram desenhos de um pássaro e um rifle. Uma arma, gente. Um punhal e uma bala ao sujeito. Ele observou, analisou. A andorinha não se encaixa aqui. Não, este é um rifle. Ele está carregado com uma bala e mata a andorinha. Em seguida, você precisa cortá-la com o punhal, uma vez que não há outra maneira de fazer isso. O que eu disse antes sobre a andorinha está errado. Todas essas coisas devem estar juntas. Mas estas são armas? E a andorinha? Não, ela não é uma arma. Então isso quer dizer que essas 3 coisas devem estar juntas. E a andorinha não? Não, o pássaro também deve estar aí. Caso contrário, não haveria nada em que atirar. Pessoal, eu tô lendo, eu também tô raciocinando, porque ele pergunta, porque pra mim, realmente, ele falou das armas que era para poder, né, abater a andorinha, só que, só porque essas 3 armas estão ali, não quer dizer que você tem que abater a andorinha, entendeu? Né? Aí eu pensei, né? Então é isso que o pesquisador quis fazer o Hackman raciocinar. Que não é só porque as armas estão ali que ele tem que abater a andorinha, tá? Ó, já vou avisando que eu não concordo com matança de animais, hein? Tem carne no supermercado para comprar, não precisa matar. Aí vamos continuar aqui o nosso raciocínio, né? Aí ele falou assim: não, o pássaro deve estar aí. Caso contrário, não haveria nada em que se atirar. Em seguida, mostraram-se a ele desenhos de um copo, uma caçarola, óculos e uma garrafa. Ele disse: eles 3 combinam, mas eu não sei por que você pôs os óculos aqui. Bem, mas talvez combinem. Se uma pessoa não enxerga muito bem,
tem de pôr os óculos para jantar. Mas alguém me disse que uma dessas coisas não pertencia a este grupo. Essa tendência em contar com operações usadas na vida prática foi o fator controlador no caso de pessoas analfabetas e que não tinham recebido qualquer educação. Os sujeitos cuja atividade ainda eram dominadas pelo trabalho prático, mas que tinham recebido alguns cursos escolares ou que tinham frequentado durante certo tempo um programa de treinamento, tendiam a misturar modos teóricos e práticos de generalização. Ou seja, o Makima generalizou aí, hein, gente? O Makima, ele viajou total, hein? Apesar que algumas respostas do Makima foi muito inteligente. Eu, no caso, se alguém fosse me testar, né? Como eu acabei me testando aqui, né? Se uma pessoa falasse assim, ó, nós temos um estilingue, um rifle e uma andorinha. E aí, o que você faria? Eu ia dizer assim, eu não faria nada. Pra que eu vou querer um estilingue pra matar a coitada da andorinha? Era isso que eu ia responder. Entendeu? Eu não sei o que vocês responderiam, né? Mas o Makima aqui generalizou, né, gente? Generalizou total. Pra ele, né? Se tem um machado, se tem uma tora, é porque tem que cortar, né? Então, ele generalizou total. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Pessoas que de alguma forma eram mais educadas empregavam a classificação categórica como métodos de agrupar os objetos, ainda que tivessem recebido apenas 1 ou 2 anos de escolaridade. Por exemplo, quando lhes perguntamos dentre os objetos seguintes, um copo, uma caçarola, óculos e uma garrafa, quais eram os 3 que combinavam entre si? Gente, antes de eu ler, eu quero fazer esse teste comigo. Um copo, uma caçarola, um óculos e uma garrafa. Bom, entre esses 4, o que combina é a garrafa e o óculos, né? Vamos terminar de ler para saber o que deu? Então, imediatamente responderam: o copo, os óculos e a garrafa devem ficar juntos. Eu respondi só o copo e a garrafa, pessoal. Os 3 são feitos de vidro, mas a caçarola é de metal. Da mesma maneira, quando lhe foi apresentado a série... Gente, tá muito confuso. Da mesma maneira, quando lhe foi apresentada a série camelo, carneiro, cavalo e carroça... Camelo, cavalo e carroça... Camelo, carneiro, cavalo e carroça... Eu iria responder, né, pela minha percepção entre esses 3, eu responderia que cavalo e carroça não tem nada a ver, né? Porque cavalo puxa carroça, gente, não sei. Eu ia responder que os 3 começam com a letra C. Eu responderia isso. Aí vamos lá. Aí eles responderam que a carroça não pertence a esse grupo. Todos são animais. Verdade. Verdade, pessoal. Mas a minha resposta é válida. Minha resposta é válida porque todos começam com a letra C. Eu poderia dar mais exemplos, mas eles se repetem. O indivíduo escolhia atributos isolados para sua generalização. Verdade, gente, generalização. Quando eu respondi que a minha percepção era através que todos começavam com a letra C, eu generalizei, né? Eu generalizei essas 3 palavras, né? E o outro exemplo ele também generalizou, né? Porque ele falou que a carroça não pertence ao grupo. Ele generalizou só os animais, porque são animais. Mas a carroça ele não pôde generalizar, porque a carroça não é um animal, né? Então aí aqui o texto continua. Eu poderia dar mais exemplos,
mas eles se repetem. O indivíduo escolhia atributos isolados para sua generalização, tais como vidro, e usava um nome genérico para subordinar a ele os diferentes objetos, tais como animais. No meu caso, eu generalizei pela letra, pela palavra, que todos começavam com a letra C, né? Uma maneira um pouco diferente de caracterizar estes resultados consiste em dizer que a função primária da linguagem muda à medida que aumenta a experiência educacional da pessoa. Quando as pessoas empregam uma situação concreta como meio de agrupar os objetos, parece que estão usando a linguagem apenas para ajudá-las a relembrar e reunir os componentes da situação prática, mais do que para permitir que formulem abstrações ou generalizações. Isso gerou o problema de se saber se os termos abstratos em sua linguagem, tais como instrumento, receptáculo ou animal, tinham na realidade para eles um significado mais concreto do que para os sujeitos mais educados. A resposta revelou-se positivo e temos aqui outro exemplo. Porém, este outro exemplo a gente vai falar no nosso próximo vídeo, né? O vídeo número 7 da sessão 2 Como que é o nome da sessão 2? O nome da sessão 2 é Culturas e Pensamentos, né? Culturas e Pensamentos. Então, vamos recapitular, né? Aqui a gente deu alguns exemplos de percepção, né? Mas não é só porque eu tenho uma percepção diferente do que o Machman disse que eu estou errado. Não, a minha percepção equivale ao meu grau de educação e a forma como eu vejo o mundo. É isso que a gente está tentando entender, pessoal. Não existe uma verdade concreta, ok? Não existe uma verdade concreta. Aqui o texto, o foco central do texto, diante desses exemplos, é que cada pessoa percebe o mundo de uma forma e reflete através de suas percepções, ok? Então, vamos focar na percepção. Percepção, cada um tem uma. E para encerrar o vídeo, eu deixo aqui uma pergunta para vocês se fazerem. Como você percebe o mundo? Qual é a sua percepção de mundo? Se entenda. Qual é a sua percepção de mundo? Né? Ou use outras pessoas como exemplo. Como que a sua mãe percebe o mundo? Ou você que tem filho, como que seu filho está crescendo? Qual é a percepção que ele está tendo do mundo? Será que é uma percepção ruim? Opa, se a percepção dele for ruim, a gente tem que melhorar aí, hein? Porque se ele começa com uma percepção negativa, com uma percepção, isso não vai dar certo, medo, né? Tem um problema a ser resolvido aí. E é aí que entra o nosso papel, certo? Então a gente tem que conhecer bem as nossas funções, como Vygotsky disse, as funções superiores psicológicas. Quando a gente entende sobre as funções psicológicas superiores, a gente entende todos os nossos medos, nós entendemos todos os nossos problemas e dessa forma nós conseguimos resolver todos os nossos problemas. E para quem é psicólogo, consegue atender o cliente de uma forma melhor, entendendo o cliente, entendendo a percepção de mundo do cliente e assim conseguindo ajudá-lo. Tá bom, pessoal? Então essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Pessoal, um beijo para vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau!